Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gostaria de meditar com a graça de Deus na primeira parte deste versículo, que diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lendo as Escrituras, nós encontramos esta passagem no plural. Amém. Como se Deus estivesse falando com alguém, outra pessoa, vamos colocar assim, não que Deus seja uma pessoa, Deus é Espírito, mas com outro ser celestial. Amém. Muitos têm o seu pensamento de dizer que Deus estava falando com Jesus, outros que Deus estava falando com os anjos, com os serafins, querubins, com seres celestiais. Mas eu gostaria que meditar com os amados que a palavra de Deus, ela não contradiz. Amém? Jesus mandou que nós examinássemos as Escrituras. Examinai as Escrituras. E examinar as Escrituras, nós não podemos basear somente em um versículo, mas nós precisamos examinar toda a Escritura. Como nós vemos aqui, a palavra de Deus nos diz em Salmo 119, versículo 160, a soma da tua palavra é a verdade. Isto quer dizer que a verdade não é somente nós pegarmos um versículo e alicerçarmos neste versículo e colocar toda a nossa fé neste versículo, porque é a palavra de Deus. Não, mas Jesus manda que nós examinássemos toda a Escritura. Examinai as Escrituras, no plural. Amém. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 44, no versículo 24, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem estava comigo? Amém. Presta bem atenção, amados, no que diz a palavra de Deus. Nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que Deus está falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como se estivesse falando com outro ser celestial. Mas nós vimos no livro de Isaías que o Senhor está falando. Assim diz o Senhor. Assim diz Deus. Aleluia. O teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e esparei a terra. Quem estava comigo? Então Deus está falando aqui da criação. Ele diz que sozinho Ele estendeu os céus
e ele espalhou a terra. E ele faz um desafio: quem estava comigo? Quer dizer, ninguém jamais poderia falar, eu estava lá. Não, Deus não é mentiroso, a sua palavra é a verdade. Então nós precisamos somar a palavra de Deus para encontrar a verdade. Nós precisamos examinar as Escrituras, né? Deus está falando que ele estava sozinho. Então ele não estava com ninguém, ele estava sozinho, amém? Ele estava sozinho e ele faz um desafio: quem estava comigo? Então nós vamos voltar em Gênesis, no capítulo 1, e nós vamos ver o que? Nós vamos ver que a Bíblia diz no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos que criou está no singular, concordando com Isaías 44 e 24, que diz que ele estava sozinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a Bíblia diz que a terra era vazia, ela era sem forma e vazia, e ela era trevas. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Não está falando de terra, era só água. Amém. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então a primeira coisa que Deus fez foi: haja luz. Ele falou: haja luz. E a luz apareceu. Amém. E houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Amém. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então no primeiro dia Deus criou a luz. Ele fez separação entre a luz e as trevas. Então nós vemos aqui, Deus estava sozinho. Amém. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Amém. Então no segundo dia Deus fez separação entre as águas embaixo, os mares, as lagoas, as fontes, e as águas acima da expansão são os céus, as nuvens. Amém. Então as águas que estavam acima da expansão, isto no segundo dia. Amém. E disse Deus, no versículo 7, no versículo 8 diz assim: e chamou Deus a expansão 8, a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. No versículo 9 nós vimos: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então no terceiro dia Deus mandou que a terra aparecesse, que no meio das águas a terra aparecesse, a porção seca, e ele deu o nome de terra. No versículo 11 disse Deus: produza a terra erva. Agora presta bem atenção. Até agora nós vemos somente a ação de Deus, Deus falando e acontecendo.
haja luz, haja separação entre luz e trevas, haja a expansão e haja águas abaixo da expansão e acima da expansão, e chamou a expansão céus. E depois nós vemos Deus mandando que a porção seca aparecesse das águas, porque tudo era água, e assim aconteceu. Mas no versículo 11, nós já vimos uma ação diferente. Já não é Deus falando, haja, e assim aconteça. Não. O que nós vemos? No versículo 11, e disse Deus, produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Agora nós estamos vendo que Deus está ordenando a terra. Deus está falando com a terra, né? Deus disse, produza. Deus está ordenando a terra para produzir. Produza a terra ervas verdes. Então Deus ordenou e a terra obedeceu. A terra ouviu Deus. A terra obedeceu Deus. E a terra começou a produzir ervas verdes, ervas que deem semente segundo a sua espécie. E quando isso aconteceu, Deus viu que era bom. Aleluia. No versículo 12, a terra produziu ervas, dando semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus ordenou e a terra produziu árvores. Não árvores, não sementinhas que ia durar, ia demorar um mês, um ano, 10 anos, 30 anos para crescer, não. Deus ordenou e a terra já produziu árvores grandes, árvores adultas, árvores que deu o seu fruto e elas começaram a dar o seu fruto. Elas obedeceram a palavra de Deus e conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. E no versículo 13 diz, e foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Aleluia. No versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre luz e trevas. E viu Deus que isto era bom. Então, mais uma vez, nós vemos agora a ação de Deus sozinho. Deus não mandou nenhum outro ser que criasse o sol, que criasse a lua, que criasse as estrelas, mas Ele mesmo. Ele criou, Ele fez o sol, Ele fez a lua, Ele fez as estrelas, tudo para iluminar e governar o dia e governar a noite. Amém. E Deus viu que isto era bom. Aleluia. E foi à tarde da manhã o dia quarto. No versículo 20 diz, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então nós vemos agora Deus agora não fazendo, mas Deus ordenando as águas. Olha, presta bem atenção, versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então nós vemos que Deus mandou, as águas ouviram, as águas obedeceram. Aleluia. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente,
que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda árvore de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então você vê aqui que a Bíblia diz que as águas produziram abundantemente aquilo que Deus ordenou. Por quê? Porque Deus falou com as águas e as águas produziram. Amém. No versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus, no versículo 24: produz a terra almas viventes conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Nós vemos Deus agora ordenando a terra, para que a terra produzisse animais, segundo a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, todo tipo de animal. Foi a terra que produziu, por ordem de Deus. Deus ordenou as águas produziram os animais marítimos. Deus ordenou a terra produziu os animais terrestres, né? Os animais terrestres. Nós vimos aqui no versículo 25: e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora o versículo 26: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E no versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós vemos agora, ainda que no versículo 26 Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. O versículo 27 no plural, façamos o homem à nossa imagem, tudo no plural. No versículo 27 nós vimos no singular. Nós vimos Deus falando: e criou Deus, criou no singular, né? Criou Deus o homem à sua imagem, não a nossa imagem, mas a sua imagem. Amém. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Então, amados, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, voltando lá para Isaías 44, 24, que Deus afirma que ele estava sozinho. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Eu sou o Senhor que faço, no singular. Eu faço todas as coisas. Amém? Eu faço todas as coisas. Que sozinho estendi os céus. Sozinho estendi os céus, né? E espalhei a terra. Eu criei sozinho os céus e a terra. E ele faz um desafio: quem estava comigo? Quer dizer, ninguém estava comigo. Eu estava sozinho, disse Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava só. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vimos que Deus, ele falava com a terra. Primeiramente ele falou com as águas, que as águas produzissem seres marinhos, né? Seres marinhos, e as águas obedeceram à voz de Deus, porque ouviu a voz de Deus. Da mesma forma a terra, quando Deus foi criar os seres terrestres, né?
Deus falou, produz a terra animais selváticos, né? Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis, bestas, feras, conforme a sua espécie, e assim foi. Amados, Deus estava falando com as águas, Deus estava falando com a terra. Então, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estava falando com os mesmos seres que ele estava falando antes, quando ele criou os animais aquáticos, marinhos e os animais terrestres. Ele estava falando com as águas e com a terra. Quando ele foi falar com fazer o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele estava falando com as águas e com a terra. E a prova é, amados, é que nós somos semelhantes à água e à terra. Aleluia, né? Deus pegou o homem e formou o homem da terra e da água. Ele fez ali um boneco, né? Como se diz assim, e ele soprou naquele boneco o fôlego de vida. Então, o que nós somos? Nós somos pó. A Bíblia diz, tu és pó e ao pó voltarás. O que é pó? Pó é terra. Pó é terra. Mas o pó, ele não pode ser modelado senão molhado pelas águas. Então Deus usou a água e a terra, e ele fez Adão. Mas Adão foi tomado da terra. Tu és pó e ao pó voltarás. Então, assim como a terra são 2 terços de água e 1 terço de terra, de porção seca, que apareceu entre as águas, nós também, pela mesma forma, nós somos água e terra. Aleluia. Nós somos semelhantes à terra. E nós somos semelhantes, fomos feitos à imagem de Deus, e nós recebemos o Espírito de Deus em nossa vida, que é o Espírito de vida. E a Bíblia diz que Deus soprou, né, nas narinas do homem, de Adão, e ele se tornou alma vivente. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, da terra e da água. Aleluia. Aí nós podemos confirmar Isaías 44, 24, quando Deus diz estar sozinho. Aleluia. Amados, o nosso Deus é tremendo. É porque nós não entendemos Deus, né? Como nós cantamos, ninguém explica Deus, mas Deus fala com as águas, Deus fala com a terra, né? A prova é que nós vamos ver, e não somente Deus, mas os homens cheios do Espírito de Deus, os homens cheios de Deus, eles davam ordens à terra, eles davam ordem ao fogo, eles davam ordem às rochas, né? O que nós vemos? Nós vemos que quando Datã, Abirão, Corá, Datã e Abirão, quando eles se levantaram contra Moisés, eles se achavam que eram tão bons quanto Moisés, e que Deus não falava somente através de Moisés, mas Deus poderia usá-los também. Então eles se rebelaram contra Moisés, né? E eles falavam que Moisés estava se exaltando demais sobre a congregação. E a Bíblia diz que Deus mandou que eles se reunissem, para que Deus mostrasse aquele que ele tinha escolhido. Amém? Né? E o que Moisés falou? Moisés falou assim, olha, se estes homens morrerem, como qualquer um dos homens, qualquer um dos seres humanos, eles morrerem, Deus não me enviou. Mas se a terra abrir a sua boca e vivo eles descerem ao céu, então vocês verão que Deus me enviou. E Moisés, quando Moisés assim falou, a terra abriu a sua boca por ordem de Moisés, engoliu Datã, engoliu Corá, Datã e Abirão e toda a sua família.
Amém. Nós vimos que quando aqueles homens foram prender a Elias, né? E eles falaram: ó homem de Deus, desça daí que o rei te chama. E Elias virou e falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os 50. E na mesma hora o fogo obedeceu, desceu e matou todos aqueles homens. E aconteceu por 2 vezes, né? Até que a terceira vez o comandante chegou com humildade diante de Elias, né? Aquele comandante chegou e falou: seja preciosa a minha vida e desses 50, né? Então Deus mandou que Elias descesse e fosse com eles. Mas tudo isso, amado, é para mostrar que Deus, ele fala com a terra e com a água. O que nós vimos? Nós vimos que quando a congregação estava nervosa, estava sedenta, estava reclamando, resmungando de Moisés, falando que Deus havia tirado ele, Moisés havia tirado ele do Egito para morrer de sede no deserto. Então Deus mandou Moisés parar diante da rocha e falar com a rocha. Falar com a rocha. Então será que nós podemos pensar que Deus é doido mandar Moisés falar com alguém que não ouve? Não. Deus mandou Moisés falar a rocha, para que a rocha vertesse as águas. E assim era o propósito de Deus, que quando Moisés chegasse e falasse: ó rocha, verta a água, então aquela rocha ia obedecer, segundo a palavra de Deus. A rocha ia ouvir a voz de Moisés, ia verter águas. Mas o que fez Moisés? Ele feriu a rocha e mesmo assim a rocha verteu água e matou a sede de toda aquela congregação. E Moisés, né, depois Deus o chamou para uma conversa em particular. Por quê? Porque Moisés não santificou o Senhor diante de Israel. Ele fez do próprio jeito, segundo ele, porque ele estava irado com a congregação, ele não pensou, então ele fez a obra de Deus relaxadamente, né? E o que Deus falou? Porque você assim agiu, você não vai entrar na terra de Canaã. E a Bíblia diz que Moisés orou 3 vezes e Deus falou: basta, não me fale mais nisto. Por quê? Porque Deus mandou Moisés falar a rocha. Aleluia. E a rocha iria obedecer. Amém. Aleluia. No Novo Testamento nós vemos também quando Jesus estava no barco com seus discípulos. E de repente, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Então o mar começou a se enfurecer, as ondas começaram a se levantar, os ventos a soprar, e o barco balançava de um lado para o outro. As águas estavam entrando no barco, e aqueles homens, os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam indo à morte, até que de repente alguém chegou para Jesus e falou: Senhor, desperta, porque estamos perecendo. E a Bíblia diz que Jesus, na mesma hora, se levantou e disse ao mar: aquieta-te, aquieta-te. Né? E ele mandou, então o mar se aquietou, o vento parou. Por quê? Porque obedeceu a voz de Deus, porque obedeceu a voz de Jesus, porque as águas, a terra, o vento, o fogo, todos eles ouvem a voz de Deus e Deus fala com eles. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Olhando assim desse jeito, amados, então nós podemos conciliar os versículos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós podemos ajuntar com Isaías 44, 24, onde Deus afirma estar sozinho. Porque ali estava Deus, a terra e as águas. A terra e as águas contribuíram com a criação de todos os seres, aleluia, dos animais marítimos, dos animais selváticos, do homem. Houve a participação
da terra e das águas. Aleluia! Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Então, amados, quando nós entendemos, quando nós deixamos o nosso coração se abrir, né? E nós vemos que lá não estava ninguém, não havia nenhum outro ser celestial. Aleluia, glória a Deus. Não havia nenhum outro ser. Deus está falando que estava sozinho. Eu sozinho criei os céus e espraiei a terra. E aqui nós vemos no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Nós somos a imagem de Deus e a semelhança da terra e das águas. Agora, quanto à semelhança de Deus, amados, ainda não somos. Glória a Deus. O que nós lemos lá em 1 de João, só um pouquinho até que eu ache aqui. Nós lemos lá em 1 de João, no capítulo 3, nós vemos assim, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, nós o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O que João está falando? Filhinhos, ainda não nos é manifesto o que havemos de ser. Nós ainda não sabemos, amados, o que a Bíblia diz, né? Que coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É futuro. Ainda não dá para entrar, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não podem ouvir, os nossos corações não conseguem entender, né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, ele diz: conheço um homem que se na carne eu não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas que não é lícito dizer a ninguém. O apóstolo Paulo ouviu, e ele diz: não é lícito. Glória a Deus. Ainda o homem não consegue entender, não consegue compreender. Aleluia. E o que João diz: amados, ainda não nos é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, aleluia, quando Deus voltar em toda a sua glória, a Bíblia diz: como ele é, nós o veremos, e semelhante a ele nós seremos. Então a semelhança de Deus é algo futuro. Quando Deus fez o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. Mas o homem desobedeceu a palavra de Deus, e o homem pecou contra Deus, e o homem se tornou maligno, e o homem foi expulso do paraíso. Por quê? Porque ele não, assim como ele desobedeceu e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que eles não deviam fazer, se eles continuassem ali, se Deus deixasse ali, eles iriam desobedecer novamente, iriam comer do fruto da vida eterna e iriam viver eternamente neste corpo. E Deus não quer isso para nós, que nós vivamos eternamente neste corpo de corrupção, envelhecendo e sem nunca o Espírito sair deste corpo, não. Aleluia. Deus tem preparado coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem penetraram o coração do homem, o que? A semelhança de Deus.
nós vamos alcançar a semelhança de Deus. Por isso ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas a Bíblia diz no versículo 27 que Deus criou o homem à sua imagem o criou, e parou só na imagem. Nós não somos semelhantes a Deus, nós seremos semelhantes a Deus. Está escrito 1 de João, no capítulo 3, no versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos lá no Salmo 17, no capítulo 15, que diz assim, Salmo 17, só um momentinho. Salmo 17, no versículo 15, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Eu vou começar no versículo 13, o salmista diz assim: levanta-te, Senhor, detém-nos, derruba-os, livra-me dos ímpios pela tua espada, dos homens pela tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cujo quinhão está nesta vida, dos homens mundanos, cuja esperança está somente nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira entesourada, partem-se dela os seus filhos, e dê ainda os soberbos por herança aos seus pequeninos. Então o salmista está pedindo Deus, para que Deus o livre dos homens deste mundo, cuja quinhão, cuja esperança está somente nesta vida. A Bíblia diz: se nós esperarmos no Senhor somente para esta vida, nós somos dos homens os mais miseráveis. Nós esperamos no Senhor, é para morar com Ele, é para estar com Ele eternamente, é para que que o Senhor Jesus possa cumprir em nós aquilo que Ele falou com os seus discípulos, para que onde eu esteja, eles estejam comigo. Nós queremos estar eternamente com o Senhor. E o salmista diz assim no versículo 15: quanto a mim, Senhor, aleluia, em retidão contemplarei a tua face, e me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Quando nós seremos semelhantes ao Senhor? Quando nós despertarmos deste mundo. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor voltar e buscar a sua igreja, então aqueles que já morreram, ressuscitarão primeiro, vão acordar, aleluia, e vão contemplar ao Senhor, e vão se satisfazer com a semelhança do nosso Deus, amados. E o salmista diz: eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Bendito seja Deus, aleluia. Então nós só seremos semelhantes ao Senhor quando nós despertarmos da morte deste mundo, aleluia, glória a Deus. Jó capítulo 19, o versículo 26, Jó 19, versículo 26, vamos ver aqui o que diz assim, Jó, quando ele reconheceu, quando Deus falou com Jó, e Deus mostrou toda a grandeza pela qual Jó tinha passado, que Jó foi aprovado, né? Satanás pediu Jó para cirantar Jó, para destruir as coisas de Jó, a família de Jó, os filhos de Jó, os bens de Jó, tudo foi destruído, a saúde de Jó se desfez, né? Jó não tinha mais nada. Sua esposa mandou que ele amaldiçoasse Deus e morresse, e ele falou: como loucas falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Então Jó louvou ao Senhor, Jó adorou ao Senhor, Jó deu graças ao Senhor, porque ele diz estar preparado para receber de Deus, seja o bem, seja o mal, tudo vem de Deus.
Então, depois que Jó passou por tudo isso, no versículo 25 do capítulo 19, ele diz: pois eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Primeira coisa que Jó mostrou: eu sei que o meu Redentor vive. Redentor, aquele que vai nos redimir, aquele que vai nos libertar deste mundo. Ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E por fim se levantará sobre a terra. No fim ele vai se levantar sobre a terra. E depois de consumir esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Aleluia! Verei a Deus fora da minha carne, não na minha carne, fora da minha carne, verei a Deus. Aleluia! Vê-lo-ei ao meu lado, não mais, e os meus olhos o contemplarão, não mais como meu adversário. Glória a Deus! Esta é a esperança de todo aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, que sabe que o nosso Deus é fiel e Ele vai cumprir e Ele vai nos buscar. E o nosso Deus criou todas as coisas sozinho. Aleluia! E nós seremos semelhantes a Ele. Não lá na criação, como muitos esperam, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não, o homem foi criado à imagem de Deus, mas a semelhança das águas e da terra. Mas a semelhança de Deus nós temos que conquistar. Aleluia! Isso é uma função para o homem. É o homem que tem que conquistar. O homem que tem que cada dia completar esta obra, cada dia se aperfeiçoar, cada dia se purificar. Aleluia! Como o anjo diz: aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Porque é nós que nos fazemos a semelhança de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esta função é nossa. Cada dia, como Deus falou: sede vós santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então a obrigação de ser santo somos nós. É nós que nos fazemos cada dia, nos aproximando de Deus, nos tornando semelhante a Deus aos pouquinhos, dia a dia. Aleluia! A Bíblia diz que nós somos pequenos cristãos, pequenos cristos. Nós somos cristãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Nós não somos deste mundo, porque nós esperamos uma pátria melhor. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja Deus! Um dia seremos semelhantes a Deus. Aquilo que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança de Deus o homem vai alcançar quando ele acordar. Como diz o Salmo, como nós lemos lá no Salmo, e em Jó, no capítulo 19, no versículo 25, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, então fora da minha carne, fora deste corpo, porque este corpo não suporta a presença de Deus. Estes olhos não podem ouvir, não podem ver, estes ouvidos não podem ouvir, como o apóstolo Paulo falou. Conheço um homem, se na carne não sei, se fora da carne não sei, foi elevado, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas que não se podem dizer aos homens. Amém? Que Deus abençoe ricamente cada um de nós. Amados, vamos nos fazer semelhante a Deus. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, vamos buscar a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E quanto mais Deus chegar, e quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, e quanto mais Deus se aproximar de nós, nós seremos transformados dia a dia, até que nós sejamos totalmente puros, santos, semelhante ao nosso Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.